Senhor Jesus, fala conosco. Queremos entender teu coração. Fomos agraciados com tão grande salvação. Queremos valorizar o chamamento que nos introduz no teu reino e que nos torna como tu és na sua vida e natureza. Senhor, obrigado por essa noite. Semeia a tua palavra em nosso coração para que ela possa dar frutos e cair numa boa terra. Abençoa a vida de cada irmão e de cada irmã nessa noite. Queremos reconhecer que sem ti nada somos. Tu és a fonte de toda a nossa provisão. E em ti nós temos nossa esperança, temos fé e de ti vem o nosso amor. O amor de Deus, o amor incondicional. Limpa nosso coração nesta noite para que possamos ouvir tua palavra de coração sensível e aberto. Amém. Os meus filhos agora estão na idade de quererem ouvir histórias sobre a família, histórias sobre a infância dos pais, sobre a infância dos tios. Eles passaram alguns dias na casa da minha sogra, e a minha sogra e minha esposa contaram várias histórias engraçadas. E aí quando chegaram em casa, aí pediram para eu contar também as minhas histórias. E a gente começa pensando nas histórias da nossa infância, de quando eu tinha a idade deles. E não é tão fácil lembrar dessas histórias, porque faz muito tempo. Mas procurei lembrar de algumas histórias da minha infância, contei para eles as minhas travessuras, as muitas vezes em que eu briguei com minha irmã e o que meus pais faziam nessas situações. E isso trouxe para meus filhos lembranças minhas que também encorajaram eles a conhecerem melhor a história dos pais. E hoje de manhã eles continuaram pedindo para que eu contasse histórias. Mas eu considerei no meu coração de que, além das histórias engraçadas que vão fazer eles darem risada, as principais histórias da minha vida que realmente vão ter valor eterno são as minhas histórias com Deus. Qual é a história sua com Deus? E qual é o teu testemunho em relação à sua história com Deus? Precisamos perceber, amados irmãos, a importância de nós conhecermos o Senhor e de vivenciarmos pessoalmente as suas maravilhas e dar testemunho do que Deus tem feito em nossa vida. Salmo 78, versículos 3 e 4 diz: "O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez." O quanto da nossa história temos contado aos nossos filhos. Não apenas as histórias engraçadas, ou as histórias marcantes em nossa humanidade, que é muito importante, mas principalmente a nossa história com Deus, das maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Salmo 112, versículos 2 a 4, diz: "Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos o que nelas se comprazem." Precisamos ter prazer nas obras do Senhor. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Os feitos do Senhor em nossa vida também mostram o coração do Senhor e a pessoa do Senhor. O Senhor é benigno e misericordioso. Quem pode dar esse testemunho, diga amém. O Senhor é benigno e misericordioso. Salmo 105, versículo 1 e 2 diz: "Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas." Ao apreciar e aprender sobre o que o Senhor fez e o que o Senhor faz, nós conhecemos mais sobre quem o Senhor é. Conhecer Cristo nos faz apreciar mais sobre quem Cristo é.
E conhecer o que Cristo fez também nos traz maior apreço sobre quem Deus é. Qual é o coração de Cristo? O que Cristo tem dentro do seu coração? Quais são as características, qual é a essência do coração de Deus em Cristo? Tem muitas coisas maravilhosas que Deus transmite em Cristo no seu coração, mas eu queria separar um versículo, que é Mateus 11, 29. Olha só o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Principalmente nos dias de hoje, nos tempos finais, eu tenho certeza que todos querem descanso para a sua alma. Eu tenho certeza de que tem muitos aqui nessa noite que talvez não estejam descansados em sua alma. Mas o que Jesus disse é que Ele quer que nós encontremos o descanso da nossa alma. Por quê? Porque o Senhor é manso e humilde de coração. Ele fala para que nós tomemos sobre nós o jugo do Senhor. Cristo carregou todo o peso para que hoje nós pudéssemos viver uma vida de leveza em Cristo. Se você está pesado, talvez é porque você está carregando o seu peso sozinho. Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Cristo, no seu coração, quer que nós encontremos descanso em nossa alma. Mas para isso, para que nós tivéssemos descanso, Ele teve que pagar um preço. Qual foi o preço? Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem gera a fé? Nós ou o Senhor? É o Senhor. Jesus é o autor da fé. E quem leva a cabo a nossa fé? Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a origem e dele vem também o desenvolvimento para que nossa fé seja completa. E aqui diz: o qual, prestem bem atenção para essa parte, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus. Cristo viu lá na frente, antes dele passar por todo o processo de sofrimento, de viver humano, ele viu a alegria que ele teria assentado à destra de Deus Pai, porque ele iria nos salvar. A redenção do seu povo era o que movia, em obediência ao Pai, tudo o que Cristo fez por nós, e até morte de cruz. Lucas 15, 7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, o Senhor tinha esperança de que todos nós, como fruto do seu penoso trabalho, faria tudo valer a pena, e ele obedeceu a Deus Pai, porque Deus Pai queria salvar cada um de nós. Mas ele teve que carregar esse peso. Só Cristo era capaz, como homem Deus perfeito, de carregar o peso terrível da cruz que salvou toda a humanidade dos seus pecados. Ele era movido pela obediência ao Pai, mas ele sabia que lá na frente ele teria a alegria de estar sentado à destra do Pai após ter cumprido a sua missão. Aqui nós conhecemos o coração obediente de Cristo e o coração de se esvaziar, de se humilhar, de sofrer até a ponto dele ser crucificado para nos salvar. Porque isso estava no plano de Deus. Havia no plano de Deus a salvação de cada um de nós. Para que hoje Deus pudesse viver em nós como igreja para trazer a autoridade dele de volta para essa terra.
Eu quero agora falar sobre os sofrimentos de Cristo. Para que hoje nós pudéssemos ter descanso em nossa alma, para que encontremos em Cristo toda a solução de nossos problemas, o Senhor teve que passar por um processo. Na linha do tempo, Deus se encarnou como homem e Deus viveu como homem durante 33 anos e meio. E como foi a vida de Jesus Cristo aqui na terra? Foi uma vida tranquila? Foi uma vida fácil? Foi uma vida de um rei no palácio, em que todos serviam ele? Ele tinha a glória dos homens? Não foi. E as Escrituras mostram isso. Entendendo os sofrimentos de Cristo, nós podemos entender o coração de Cristo. Entendendo o que Cristo fez e por tudo que Ele passou, nos leva a apreciar mais quem Cristo é. Jesus, como homem, passou por sede. Você já sentiu sede? Não aquela sede porque você ficou algumas horas sem beber água, mas sede de verdade a ponto de morrer. Jesus sentiu sede na cruz. E nos seus últimos momentos, ele disse, tenho sede. Imagina a sede de Jesus. Oferecendo um vinagre para o Senhor na cruz. Jesus sentiu fome. Deus, como homem, sentiu fome. Ele sentiu fome física no deserto, depois de passar por todo aquele período, sem comer nada, antes da tentação do diabo, tanto que na primeira tentação, Satanás tentou Jesus em relação à fome dele. Em Mateus 21:18, Jesus sentiu fome cedo de manhã, antes de ver a figueira. Jesus, como homem, sentiu fome. E não pensem que era uma fome tranquila. Ele sentiu fome de verdade. Jesus, como homem, foi mal compreendido. Em Marcos 3:21, nós vemos que até os parentes dele, da casa dele, no início do seu ministério, acharam que Jesus perdeu o juízo. Ele está fora de si, diziam a sua própria família. Nem a sua própria família cria nele. Os seus irmãos, inicialmente, não criam nele. Ele foi mal compreendido. Depois que Jesus disse aquela palavra em João 6 sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, o que aconteceu? Muitos discípulos abandonaram o Senhor. Falaram duro esse discurso e abandonaram Jesus. O que o Senhor estava falando ali não era uma questão de canibalismo, não era questão de comer a carne física dele, mas ele estava falando sobre o processo pelo qual ele iria passar, no qual a morte dele traria vida a todo aquele que cresce nele. O Senhor foi desprezado. Você já foi desprezado alguma vez? Você acha que o desprezo das pessoas em relação a você foi maior ou menor do que o desprezo pelo qual Jesus passou? Às vezes nós ficamos tristes, às vezes ficamos frustrados, decepcionados, somos pressionados em nosso coração porque somos desprezados. Mas quem sabe o que é ser desprezado mais do que qualquer um é o Senhor Jesus. Isaías 53, versículo 3, fala que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era homem de dores. Jesus passou por dor, uma dor profunda, uma dor que eu não creio que nenhum de nós consegue compreender a profundidade da dor pela qual Cristo passou, não apenas no seu corpo, mas em sua alma e no seu espírito. Jesus foi rejeitado pelos homens e por seu próprio povo. João 1,11 fala que os seus não receberam. Ele veio para salvar o povo de Israel e o povo de Israel não aceitou ele. O povo judeu crucificou o Messias. Ele veio salvar
o seu povo e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Isso também abriu a porta da salvação para os gentios, e os gentios são a descendência celestial de Abraão. Isso tudo também estava no plano de Deus. Em Lucas 4, 28 a 30, ele foi para Nazaré, a cidade dele. Ele pregava ali. O que aconteceu? O resultado da pregação de Jesus foi que ele foi expulso da sinagoga, na sua própria cidade. E eles queriam matar o Senhor, queriam jogar ele de um penhasco. Esse foi o viver de Jesus. Já tentaram te matar? Por cumprir a vontade de Deus? Matar fisicamente mesmo. Jesus foi abandonado por seus amigos e discípulos. Em Mateus 26, 56, quando Jesus foi preso, para onde foram seus discípulos? Eles ficaram ali junto com Jesus para ajudar a protegê-lo, para morrer junto com ele? Não! A gente pode ler Mateus 26, 56. E aqui não é para nós criticarmos os discípulos, mas é para nos colocarmos no lugar dos discípulos e entender que nós mesmos muitas vezes fazemos isso, irmãos. No versículo 55 de Mateus 26 diz: Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. O que aconteceu? Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Os discípulos fugiram, os amigos do Senhor, aqueles que andaram com ele durante aqueles 3 anos e meio, a quem o Senhor abriu o coração dele, fugiram, abandonaram o Senhor. O Senhor sabe o que é ser abandonado pelos seus mais íntimos, pelos seus mais próximos. Você já foi abandonado? Você já se sentiu abandonado pelos mais próximos? Jesus sabe o que é isso. Tanto que o abandono mais forte possível foi abandono na cruz. Quando o próprio Pai, com quem Jesus tinha um vínculo permanente, foi quebrado por causa do pecado que Jesus carregou por mim e por você. Jesus sabe o que é ser abandonado. Ele foi traído. Em Lucas 22, 48, nós vemos Judas traindo o Senhor com um beijo. Mas tudo isso era para cumprir as profecias, porque Deus Pai tinha planejado uma grande salvação em Jesus Cristo, para que todos nós pudéssemos estar aqui descansando na presença de Jesus. O Senhor carregou um peso enorme para que hoje nós pudéssemos ter uma vida de libertação, uma vida de salvação, uma vida de estarmos leves, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve, porque depois que Ele cumpriu tudo isso, Ele foi exaltado e vitoriosamente Ele foi colocado à destra de Deus Pai. O Senhor foi acusado falsamente. No julgamento de Jesus, em Mateus 26, 59 a 61, apresentaram várias testemunhas falsas, mentiras, para tentar condenar o Senhor, e não acharam nenhuma falta em Jesus. Já falaram mentiras sobre você? Já te acusaram falsamente? O Senhor sabe o que é isso. A questão é, qual foi a razão pelo qual acusaram o Senhor falsamente? Foi para que o Senhor pudesse passar por tudo isso e ainda ser aprovado, como ovelha que foi para o matadouro. Quando nós somos acusados falsamente, o que nós fazemos? Confesso, eu não tenho capacidade de ficar quieto. Se alguém me acusar falsamente, eu vou revidar. Essa é a nossa natureza. Mas o Senhor ficou em silêncio. Jesus sofreu vergonha, ignomínia e foi insultado.
Hebreus 12:2 fala sobre essa vergonha, essa ignomínia. Marcos 15, 16 a 20 fala que o Senhor foi escarnecido. Cuspiram no rosto dele. Já cuspiram no seu rosto? Já te insultaram a ponto de cuspir no seu rosto? O Rei dos Reis foi cuspido no rosto e não revidou, por amor e por obediência. 1 Pedro 2,23, esse é um versículo que precisa impactar o nosso coração profundamente. Fala, quando o trajado não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças. Eu confesso, quando eu sou maltratado, eu faço muitas ameaças. Quando eu sou ultrajado, eu revido. Essa é a nossa natureza. Mas entregava-se àquele que julga retamente. O Senhor confiava em Deus Pai. Ele era obediente a Deus Pai e confiava plenamente em Deus Pai. E essa é a confiança que nós temos em Jesus, de confiar plenamente em Deus. Essa é uma das fontes da nossa força espiritual, a nossa confiança em Deus. Podemos dizer que nós amamos a Deus, mas se nós não confiamos em Deus, o nosso amor não é tão pleno. Se nós amamos, nós confiamos. Jesus amava o Pai, e ele confiava no Pai, mesmo passando por tudo isso. Jesus passou por extrema agonia. Antes de ir para a cruz, ele suou sangue. Você já suou sangue? É o nível mais extremo da ansiedade, da angústia. Salmos 22, 14 e 15 é um versículo muito forte. E aqui no título do Salmo fala sofrimento e vitória do Messias. Aqui o Espírito já estava movendo o salmista a falar sobre o sofrimento que Cristo teria na cruz. Versículo 14, Salmo 22. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Imagina a sede e a dor do Senhor na cruz. Em todas as horas que ele ficou lá, preso à cruz. Assim me deitas no pó da morte. Cristo sofreu tudo isso por obediência a Deus Pai, para cumprir as profecias, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, irmãos. O Senhor foi torturado. Em Mateus 27, 26 a 30, nós vemos toda a tortura no processo de crucificação do Senhor. Isaías 56, aqui no cabeçalho fala, o servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Aqui na versão João Ferreira de Almeida. O servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Versículo 6 de Isaías 50. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. O Senhor não escondeu o rosto quando foi cuspido. Sabe aquele versículo em Mateus 5, 39 e 42? Vamos ler Mateus 5, 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aqui não fala, qualquer um que te ferir na face direita, dê um murro na cara dele para revidar o que ele fez contigo. Não, fala para virar a face. Esse versículo sempre foi um versículo difícil para assimilação na minha vida pessoal e espiritual, porque eu não sei se eu tenho força para fazer isso, irmãos. Se alguém me dá um murro na cara, se eu estiver bem, se eu não estiver amarrado, eu vou dar um murro na cara de quem me dá um murro na cara.
Mas percebam que Jesus ensina esse mandamento porque Ele mesmo viveu esse mandamento. O Senhor não nos cobra nada além do que Ele já fez. E quem mora dentro de nós é Jesus como Espírito. A capacidade de viver a vida de Jesus não vem da nossa força, mas vem do Espírito Santo que habita dentro de nós. O mesmo Jesus que viveu e andou nessa terra, vive dentro daqueles que creem. Essa é uma grande realidade do Novo Testamento. Cristo vive dentro de mim. Cristo vive dentro de nós. E esse mesmo Jesus que sofreu tudo isso, vive dentro de nós, a todos aqueles que creem. Então quando o Senhor fala vira a face, Ele não está pregando uma doutrina apenas. Ele está expressando aquilo que Ele fez. Isso torna a Bíblia viva para nós, não apenas como teoria, não apenas como conceito, mas uma realidade interior que pelo Espírito Santo pode ser vivido em obediência a Deus. Filipenses 2:8 fala que o Senhor foi obediente até a morte na cruz. Ele se esvaziou, foi obediente. Em Lucas 23:46 fala que entregou o seu Espírito voluntariamente. O Senhor se entregou por nós. Não é que o Senhor estava ali desprevenido, aí chegaram lá, prenderam Ele. O Senhor se entregou por nós. Foi voluntário. Foi um espírito voluntário. O Senhor quis. Por isso que Ele fala sobre tomar a cruz, porque Ele tomou a cruz. Jesus não fala de nada daquilo que Ele mesmo não tenha cumprido. Ele cumpriu tudo aquilo que Ele fala. Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. E é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Quer fazer a vontade de Deus? Quer viver a vida de Jesus Cristo? Viva no Espírito. Viva a realidade que está na palavra de Deus. Eu quero lançar uma pergunta para vocês. Essa é uma pergunta muito interessante. Talvez você considere, mas Jesus é Jesus. Eu sou eu. Jesus era Deus. Mas na humanidade Ele passou por todas as tentações, até mais forte do que nós. E a diferença é que Ele venceu todas as coisas. Então a pergunta é, devemos ficar desencorajados que Jesus não pecou ao enfrentar fraquezas e tentações? É uma pergunta interessante. O Senhor não pecou ao enfrentar tudo isso. Nós pecamos. Mas tem dois fatos práticos que eu quero transmitir para vocês, para nos encorajar. O Senhor conhece mais do que qualquer um de nós as tentações. Um exemplo é, você está andando num vento contrário. Um vento muito forte. Com chuva, com granizo. E você está ali há horas e horas. São as tentações que você enfrenta. Há horas e horas andando ali e aí você não aguenta, você cai. Você cai no chão, o vento é muito forte, você não resiste ao vento e você fraqueja. Jesus, na mesma situação, nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Passou por provações fortíssimas, mas Ele nunca desistiu, Ele foi até o final. Ou seja, Ele conhece a força da tentação melhor do que qualquer um de nós, porque Ele foi até o final e venceu. Outro exemplo. Talvez consideremos que Jesus é puro e eu sou impuro. Mas o fato é que Jesus, como nosso sumo sacerdote, entende nossa dor, porque Ele é puro e santo. E Ele não precisa de resgate, mas Ele é aquele que nos resgata. Se o Senhor tivesse preso no mesmo buraco do pecado, Ele não poderia nos resgatar. Mas de fora do buraco, Ele vai, pega a mão e nos resgata. Porque Jesus Cristo não caiu no buraco do pecado, mas Ele foi tentado pelo pecado.
Como homem, ele foi tentado. Todas as tentações que nós enfrentamos hoje, Jesus passou por isso. De todo tipo. Ou seja, só o Senhor tem a qualificação para nos puxar fora desse buraco do pecado. Porque Ele é puro, Ele é o Salvador. O resultado de toda essa obra de redenção, o sofrimento pelo qual Cristo passou, teve um resultado maravilhoso. Na verdade, tem muitos resultados maravilhosos, mas eu quero separar só 2 versículos. Isaías 53, 10 e 11, nós podemos ler. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O Senhor ficou e está satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho, e nós somos parte dos frutos do penoso trabalho do Messias, de Cristo. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. A justificação de muitos foi resultado da obra de redenção de Cristo, porque as iniquidades deles levará sobre si. Hebreus 2:18 fala: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você precisa de socorro? Cristo é aquele que te socorre. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, tenha a coragem, tenha a intrepidez, tenha a ousadia de se aproximar do trono da graça. O seu pecado, a corrupção do seu coração, as suas fraquezas não são desculpas para você se afastar de Deus. Pelo contrário, são razões para você se aproximar do trono da graça e dizer: Jesus me salva. Eu creio que tu és poderoso para me socorrer nas tentações, nas fraquezas, porque ele foi vitorioso sobre a cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós somos pecadores. Cristo não pecou, mas viveu todas as tentações e venceu. Ele é o único homem digno de morrer na cruz e trazer a paz com Deus, porque o salário do pecado é a morte. Deus determinou isso no início da história da criação. Em Cristo nós temos salvação. Essa parte introdutória é para nos sensibilizar em relação a porquê e como nós amamos o Senhor. Lucas 10, 27 fala sobre amar o Senhor de todo o nosso coração. Amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força é um resultado do amor de Cristo. Não é nosso esforço natural de querer amar o Senhor. Agora, o que significa amar o Senhor de todo o nosso coração? São nossas atitudes, são nossas ações e é realidade interior. Você pode se esconder de todos os homens, mas você não consegue esconder o que está em teu coração de Deus. Deus sabe o que está em teu coração. Você pode enganar todo mundo, mas de Deus não se zomba. Você não pode enganar Deus. Por isso que ao nos aproximar do Senhor, temos que ser sinceros e falar o que nosso coração pensa, sente e quer. O mandamento de Deus é para que nós amemos a Ele de todo o nosso coração. Temos um exemplo de um discípulo do Senhor que foi um dos apóstolos, que viveu muito tempo, que é o evangelista e o apóstolo João. Temos estudado sobre os escritos de João. E no contexto da história da igreja, tem um grande estudioso das Escrituras chamado de São Jerônimo. Ele escreveu bastante em relação às Escrituras. Eu quero ler uma porção de um dos seus livros. Ele diz o seguinte: João Evangelista, quando residia em Éfeso, até idade extremamente avançada, costumava ser levado à igreja com dificuldade, carregado pelas mãos dos discípulos.
Ele já não conseguia articular muitas palavras com a voz e estava habituado a dizer apenas isto em cada reunião: filhinhos, amem-se uns aos outros. Inclusive, nos escritos de João, nós vemos esse mandamento constantemente sobre nós amarmos os irmãos. A história da igreja diz isso. Por fim, os discípulos e os irmãos presentes se irritaram por ouvirem sempre a mesma coisa. Repetidamente disseram: Mestre, por que sempre dizes isto? Ele respondeu com uma afirmação digna de João: porque este é o mandamento do Senhor, e se apenas isso for cumprido, é suficiente. Filhinhos, amem-se uns aos outros. Quais são os dois grandes mandamentos que Jesus reforçou? Amar a Deus e amar o próximo. A essência do que João estava dizendo aqui é o que Jesus nos deixou como mandamento. Só que amar o Senhor não é fácil. Tem tantas pressões contrárias. Nosso coração fica frio, indiferente em relação ao sentimento de Deus. Nós somos muito voltados a nós mesmos. Mas ao ler nas Escrituras sobre o que Jesus fez e quem Jesus é, nós não podemos ficar indiferentes, irmãos. Nós não podemos ficar apáticos, apenas lendo as Escrituras como uma narrativa doutrinária. As Escrituras nos dão vida. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A Bíblia precisa ser viva para nós. Ao ler, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que as Escrituras se tornem vida para nós. Jesus não é o pão da vida. Como nós comemos do pão da vida? Lendo a Bíblia no Espírito. 1 João 4, 19 e 20 fala sobre nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora chegamos em 1 João 3. Aqui fala sobre nosso amor. Eu vou começar no versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A palavra dessa noite tem como título: amemos de fato e de verdade. Amemos de fato e de verdade, baseado em 1 João 3, 18. Versículo 19: nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Ter um coração tranquilo, ter um coração calmo, ter um coração confiante, um coração persuadido de que Deus já cuidou de tudo e cuida de nós, é uma condição básica para o nosso viver espiritual, irmãos. Romanos 8, 38, nos mostra uma dimensão dessa certeza que nós temos. Aqui diz: porque estou bem certo. Esse certo, estou seguro, estou persuadido, estou tranquilo, estou calmo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 20 de 1 João 3 fala: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Por isso é muito importante que nós tenhamos o coração livre de acusação. Por isso que nós precisamos do trono da graça. Por isso precisamos confessar nossos pecados. Por isso precisamos ver a realidade de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
O preço já foi pago. Tem aquele cântico que nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, o preço já foi pago, isso nos dá tranquilidade, a dívida já foi paga. Isso nos dá confiança em Deus, porque temos Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Esse mundo inclui eu e você. Agora, amados irmãos, não significa que todos que não sentem condenação no coração estão seguros diante de Deus. Por quê? Porque tem duas situações que podem acontecer. A primeira situação, talvez tenha gente cuja consciência está cauterizada, está insensível. Pecam, mas não sentem nada. Vamos ler 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Aqui é uma das condições nas quais existe um problema, mas a pessoa não sente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, o fato de você não sentir nada em sua consciência não necessariamente quer dizer que você está sem pecado. Pode ser que você já pecou tanto, ignorou o Espírito Santo, ou você está seguindo ensinamentos de espíritos enganadores e você não sente nada. E aí, realmente, nós não podemos ficar tranquilos numa situação dessa. Aí é só misericórdia de Deus para agir, irmãos. Por isso precisamos orar por todos aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Não vamos julgar, vamos orar. Não julgueis para que não seja julgado. Nós somos muito fortes ao julgar os outros e nós queremos misericórdia. Vamos usar misericórdia para com os outros, com o que Deus nos deu. E vamos deixar Deus nos julgar. E deixar Deus julgar os outros. Quem somos nós para ficarmos julgando os outros? Temos que ter discernimento. Mas deixa Deus ser juiz. E deixa Deus também exercer misericórdia sobre todos aqueles que precisam de misericórdia. A outra situação também que pode gerar algum problema é quando existe ignorância em relação às verdades. Ou existe uma resistência às verdades. Aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, ou resistem à palavra do Senhor, também talvez sintam-se tranquilos em sua consciência. Também não estamos falando sobre essa situação, estamos falando sobre ter uma consciência livre de acusação, porque já tivemos comunhão com Deus e fomos purificados pelo sangue e nós mantemos comunhão com Deus e mantemos comunhão com os irmãos. Então temos que ter tranquilidade baseado no que a palavra nos ensina. Voltando para 1 João, no versículo 22 do capítulo 13, diz: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Porque nós guardamos os mandamentos de Deus? Porque nós amamos a Deus. João 14, 21 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você diz que ama a Deus? Então guarde os mandamentos. Se você não guarda os mandamentos de Deus, que estão na sua palavra, você não está amando a Deus. Ou o seu amor é um amor doutrinário, é um amor teórico, é um amor apenas de boca, mas não é amor de coração. Amemos de fato e de verdade. Se nós amamos o Senhor, nós amamos a palavra do Senhor, cremos na Bíblia, cremos no poder do Espírito Santo e nós guardamos os mandamentos do Senhor. Porque nós amamos o Senhor. Somos constrangidos pelo amor do Senhor. E se ao ler as Escrituras com o coração aberto, vendo tudo aquilo que Jesus fez por nós, você não é constrangido, dobra o joelho e pede misericórdia de Deus. Pede para Deus limpar seu coração de tudo aquilo que está contaminando a tua visão espiritual e o teu sentimento em relação ao Espírito Santo.
Continuando em 1 João 3,22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos. Aqui tem a ver com nossa oração. Como cristãos, eu creio que todos nós gostamos de ter nossas orações respondidas. Não é verdade? Eu acho que ninguém ora não esperando que Deus responda. Quando eu oro, eu tenho a esperança e a expectativa de que Deus está me ouvindo e que Deus vai me responder. Nós, cristãos, filhos de Deus, temos o direito de termos nossas orações respondidas, porque nós somos filhos de Deus. Talvez a resposta demore, talvez não venha da maneira que estamos querendo, mas Deus responde às orações dos seus filhos. É que nem meus filhos, num nível muito mais simples e muito longe do que Deus tem para nós, mas quando os meus filhos começam a chamar, papai, 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 eu estou trabalhando, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Se nós que somos pais e somos cheios de falhas, damos atenção para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial, que cuida de nós. O Pai Celestial até sabe quantos cabelos você tem. Até para aqueles que não têm cabelo, o Pai está cuidando de você. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor. Agora, aqui fala sobre pedir e receber, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Jesus é nosso modelo. Jesus orava? Ele orava às 11 da manhã, depois que ele acordava? Quando que Jesus orava? Qual que era o horário da oração do Senhor? Eu creio que Jesus orava a todo tempo, mas a Bíblia deixa registrado que ele acordava de madrugada para orar. Subiu no monte, se afastava das multidões. Jesus é nosso modelo. Então, se queremos orar como Jesus, acorde de madrugada. Claro, irmãos, isso não é uma obrigação, depende do nosso coração. Mas por testemunho pessoal, eu digo para vocês que oração de madrugada é diferente. Você acordar com pressa para ir trabalhar e fazer aquela oração rápida é muito diferente do que você acordar 1 hora, 2 horas mais cedo, enquanto o sol ainda não raiou, e você ter comunhão íntima com o Senhor em oração. É diferente. Queremos aprender a orar? Vamos ver como Jesus orava. Jesus orava de madrugada e a todo tempo. João 8:29 também fala sobre a condição de comunhão do Senhor e como ele se relacionava com o Pai. E aquele que me enviou está comigo. Jesus estava em constante comunhão com o Pai. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando eu li esse versículo, ele saltou aos olhos. Aqui existe uma condição: fazer o que agrada o Pai. O Espírito Santo tem ciúmes. Ele não quer nosso amor dividido com o mundo. Ele não quer metade do seu coração, ele quer todo o seu coração. Isso que é amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, amada igreja, é viver para agradar o nosso Senhor. No exemplo humano, quando tem um casal apaixonado, um vive para agradar o outro, na verdade, compra presente, massageia o pé, dá flor, abre a porta do carro, se preocupa se está frio. Eu espero que os casados há muito tempo também pratiquem isso, inclusive eu. Por quê? Porque existe uma preocupação de agradar o amado, mas é recíproco. A pior situação é quando não tem reciprocidade, é o amor não correspondido. Você ama alguém, mas ela não te ama. Para os jovens, eu acho que isso pode ser mais forte, né? O amor não correspondido. Você quer agradar o outro está nem aí para você. Agora sobe no nível do relacionamento de Deus com o homem.
Deus está ali fazendo de tudo para capturar o coração do homem, porque Deus ama o homem incondicionalmente, e o homem muitas vezes não dá nem uma bola para Deus. Mesmo assim, Ele morreu por nós. Esse é o amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor de Deus. O irmão Luiz Fernando pediu hoje para cantar um hino, eu vi só mais tarde. Vamos ver se amanhã dá tempo. O amor de Deus, logo eu, Senhor. Um pecador, o maior dos pecadores, foi alcançado pelo amor de Deus. Esse tem que ser nosso sentimento. Então, agradar o Senhor não é algo forçado. Nós agradamos o Senhor porque nós amamos o Senhor. Se torna leve, se torna prazeroso. Se você quer agradar a Deus na sua carne, esquece, você não consegue. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, o amor e a esperança vêm juntos na condição normal espiritual para que nós possamos agradar a Deus. Tem que crer, tem que amar, tem que ter esperança. Esperança na vida eterna. Então o Senhor fala, um dos segredos de uma oração eficaz é agradar a Deus. O Pai nunca abandonou o Filho, a não ser ali na cruz, por causa do julgamento. Mas Jesus fazia tudo que agradava ao Pai. O que o Pai queria, Jesus fazia. Mas tem que conhecer as Escrituras. O que nos salva de desviarmos do que Deus quer? Lemos a Bíblia, entendermos a Bíblia, ter revelação sobre a Bíblia. E também estar junto com os irmãos, porque como rebanho nós também somos orientados. Existem irmãos que nos ajudam a compreender as Escrituras, a viver uma vida de acordo com o que Deus quer para nós, no corpo, na igreja. Então aqui dá para entender um pouquinho melhor esse versículo de 1 João. Pedir dele, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos. E olha na parte final. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aqui é muito direto, irmãos. Quer ter suas orações respondidas? Agrada a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é um versículo que me acompanhou na minha juventude. Quando eu estava naqueles conflitos tremendos, meus desejos carnais conflitando com o que eu sabia que o Senhor tinha na palavra, mas aí eu peguei esse versículo para mim e falei, Senhor, eu quero me agradar de Ti, e eu sei que o Senhor vai me dar os desejos do meu coração. Eu sou uma testemunha viva. Deus respondeu as minhas orações. Talvez não no tempo que eu queria, talvez não da maneira que eu queria, mas o que Deus me deu foi o melhor, porque eu confiei no Senhor. Confiem no Senhor, irmãos. Confiem no Senhor. Colossenses 1,10 fala de andar de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O nosso viver é para agradar o Senhor. Por quê? Quando nós agradamos o Senhor, vivemos de acordo com o seu propósito. E a verdadeira alegria está na alegria que nós temos do Senhor. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Salmo 16:11 fala sobre ter plenitude da alegria na presença de Deus. Curtam a presença de Deus. Tenham prazer na comunhão com o Senhor. Tenham prazer. Quando você lê a Bíblia, você tem prazer. Se você não come a palavra de Deus com prazer, pede isso para o Senhor. Ou lê a Bíblia com algum irmão que tem prazer na palavra do Senhor. E aprenda como ler a Bíblia. Se para você ler a Bíblia é que nem comer cartolina, algo está errado. Algo está errado. Ler a Bíblia tem que ser saboroso. Tem que ser um prazer ler a Bíblia, irmãos. Busque ajuda. Vamos ter prazer ao ler e a cumprir os mandamentos do Senhor. Isso traz salvação para nós, traz alegria para nós. Em João 15 fala sobre a alegria do Senhor permanecer em nós e nossa alegria é completa. Para finalizar, 1 João 5,14 fala, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse é um segredo da vida espiritual, porque ao agradar o Senhor, nós temos nossas orações respondidas, porque nós vamos orar segundo a vontade do Senhor. E quando nós oramos segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve.
Ele nos atende. A famosa oração do Pai Nosso, que muitos recitam de maneira decorada todo dia, fala sobre: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração poderosa que Jesus nos ensinou, porque não estamos falando de vivermos a nossa vida egocentricamente para satisfazer apenas as minhas necessidades, mas eu consigo tocar na necessidade de Deus, e eu oro segundo o propósito de Deus, e Deus nos atende. Isso é mudar também a natureza da nossa oração. Nós podemos orar pelas nossas coisas. Precisamos orar por nossa situação financeira, por nossa saúde, tudo isso é lícito, é correto. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas em primeiro lugar é santificar o nome do Senhor. É santificar o nome de Deus, é orar pelo reino de Deus, é orar pela vontade de Deus. Essa é uma oração que traz a resposta de Deus. E Deus mexe em nosso coração, Deus nos expõe, Deus nos ilumina. Nós confessamos aquilo que nós somos, declaramos quem Jesus é, e nós somos transformados de glória em glória até na imagem do Senhor. Não vamos pedir mal. Tiago 4,3 fala sobre por que a gente às vezes ora e parece que não tem resposta, né? Porque a gente pede mal para esbanjar em nossos prazeres. Isso aqui são alertas que a palavra de Deus nos deixa. Aqui fala, versículo 2 de Tiago 4. Cobiçais e nada tendes. Cobiça é um pecado. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Se sua oração não está sendo atendida, é porque está pedindo mal. Por quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Se sua oração é só para você ter prazer, realmente, talvez Deus não esteja te respondendo, porque você está orando de si para si mesmo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amemos de fato e de verdade. O que o Senhor quer nos fazer perceber é que não adianta termos a doutrina e a teoria se nós não temos a realidade e a prática, irmãos. E o apóstolo João deixa claro esses princípios. Vamos valorizar tudo aquilo que Cristo fez por nós. Vamos apreciar e adorar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é para nós. E vamos amar de fato e de verdade. Eu quero fazer uma oração. Senhor Jesus, nessa noite nós abrimos nosso coração do jeito que ela está diante de Ti. Somos constrangidos por Teu amor. Ao ler nas Escrituras e ao sentir pelo Espírito Santo tudo aquilo que o Senhor sofreu por nós, damos glórias a Deus Pai pelo Teu sacrifício. Nos leva a Te conhecer de verdade, nos leva a Te amar de todo o nosso coração, nos leva a cumprir Seus mandamentos e nos ensina como Te agradar em todas as nossas atitudes e ações, e nós teremos alegria plena, nós teremos descanso em nossa alma, nós teremos alívio para nossas dores. Obrigado porque Tu és nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e podemos encontrar socorro em Ti, Senhor. Abençoa cada um de nós, nossas famílias. Te entregamos todos os nossos anseios, nossas fraquezas, confessamos nossos pecados e tomamos posse por meio da fé em tudo aquilo que nós temos em Ti, Jesus. Obrigado, Senhor.